A preparação para a aposentadoria. É aquele assunto que ninguém toca, que ninguém fala, mas que é tão importante para quem ainda está na ativa e até agora não se preparou, não sabe o que vai fazer quando se aposentar. E para esse papo a gente trouxe hoje aqui a nossa convidada, Rossana Vasques, presidente do Instituto de Previdência de Jacareí, aqui na região do Vale do Paraíba. A Rosana é Rossana contadora, né, formada em contabilidade aqui na Unital de Taubaté. Já foi secretária de Finanças da Prefeitura de Jacareí, já foi secretária de Meio Ambiente e agora está já há algum tempo no Instituto de Previdência de Jacareí. A Rossana vai contar para a gente sobre o programa chamado Legado, que é o programa da Prefeitura de Jacareí que faz a preparação para a aposentadoria dos seus servidores. Rossana, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma conversa muito esclarecedora para muita gente. E eu gostaria que você contasse para a gente sobre essa preparação da aposentadoria que vocês já fazem desde 21. desde 2021 e é assim, esclarecendo a nossa audiência que não é só de servidores públicos, né? Nós da iniciativa privada contribuímos para o INSS e vamos nos aposentar pelo que a gente conhece como regime geral de previdência social. Os servidores públicos, tanto da União, do Estado e de alguns municípios, mais de 2.100 municípios no país, têm um regime próprio de previdência social que a gente chama de RPPS. E esses regimes próprios têm uma legislação própria, né? E essa legislação própria tem regras diferentes do regime geral de previdência. Então, muita gente, muito funcionário público, né, precisa entender que a preparação para a aposentadoria é importantíssima. Então, conta pra gente, Rossana, como é essa experiência tão exitosa lá em Jacareí. Quando eu entrei, conversando com a psicóloga do Instituto, eu tive essa mesma percepção de que as pessoas se aposentavam meio que no susto, tipo assim, vou parar de trabalhar, deu meu período de pagamento de contribuição, vou parar de trabalhar. Só que ela não pensava, né? Ela não se preparava, ela não fazia um planejamento para isso. E hoje, isso é muito mais importante do que até um tempo atrás, quando as pessoas faziam exatamente isso. Trabalhavam um certo período do tempo e se aposentavam. Só que as pessoas também acabavam morrendo mais cedo. Hoje a gente tem a questão da longevidade. Então, você está com 60, 70, 80 anos, você ainda está muito bem para fazer muita coisa. Então, você tem que se preparar para a aposentadoria. E como você falou na questão do servidor municipal, no servidor público municipal, eu fiz um diagnóstico de que eles estavam se aposentando com, não todos, claro, mas com muito pouca idade. 50 anos, 52 anos. E hoje, uma pessoa com essa idade, ela é muito nova ainda, ela tem muito para oferecer ainda. Então, lógico que se aposentar é um direito que ela tem, mas o que a gente pensou é de fazê-la enxergar duas coisas, que talvez não fosse o momento ainda dela parar de trabalhar, que ela tinha muito mais ainda para dar para o serviço público, ou que, se ela não quisesse mais ficar no serviço público, que ela se preparasse, se planejasse para fazer outra coisa, para realizar outra coisa, e não simplesmente parar de trabalhar. Esse foi, na época, o nosso intuito. E daí nós começamos a montar um projeto para ver como que a gente se sairia e como que as pessoas acabariam entendendo isso, se a gente ia conseguir alcançar esse objetivo. Mostrar para a pessoa que a transição
do encerramento daquele ciclo de vida profissional dela podia afetar de forma muito grande a vida pessoal, familiar, emocional dela, e além da questão financeira, que a pessoa ela tem uma diferença de salário quando ela está trabalhando para quando ela para de trabalhar, quando ela se aposenta. Então, algumas questões, inclusive, hoje tem que ser discutido em família, né? Sim, Principalmente a parte financeira. Não é sim, só um que determina, né? A exatamente. gente tem que buscar mais assim esse planejamento. E foi isso, né? Muito bom. Montar o projeto Legado. Aí chegamos nele. Então, só para assim, a gente pontuar que existe também uma legislação que trata, né, dessa colocação da preparação para a aposentadoria, não só para a iniciativa pública, né, para os órgãos públicos, mas também para a iniciativa privada. Existem grandes empresas com número elevado de funcionários que também colocam, porque olha só, lá em 2003, quando foi lançado a lei do Estatuto da Pessoa Idosa, o seu artigo 28, inciso 2, já estava prevendo que era preciso que o poder público e a iniciativa privada estimulasse e criasse programas de preparação dos trabalhadores para aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano. Então, você vê, 22 anos atrás, o Estatuto da Pessoa Idosa já trouxe essa necessidade, porque lá nós já estávamos ganhando esse tempo adicional de vida que você mencionou, né? Antigamente, meu pai se aposentou com 46 anos. Então, nessa idade, ninguém fica no sofá de pijama e pantufa, né? Justamente. Nem hoje. Hoje também com 50, 60 anos, ninguém fica no sofá de pijama e pantufa. As pessoas estão ativas, as pessoas estão participativas, né? E ir para o sofá e vestir o pijama é exatamente a pessoa sair do seu convívio social. E ela vai regredir com tanta experiência, com tanto acúmulo de vivências que ela ainda tem para dar, e essa troca também de informações com as gerações que estão entrando, né? Então, tudo isso é muito importante. Lá atrás, quando os regimes próprios de previdência ainda não precisavam de cumprimento de boas práticas, quando tudo ainda era mato, né? Não existia o programa Progestão. O Progestão veio e colocou como critério de níveis, né, para você subir nível 1, nível 2, nível 3 na sua governança, você colocar no Instituto de Previdência essa oferta para educação, para aposentadoria, para você poder subir esses níveis no Progestão e ter uma flexibilidade maior ali na sua gestão. Lá atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu fazia algumas palestras em eventos de previdência, eu fui no município de Triunfo, que é bem no interior, na serra lá de Pernambuco, e o Progestão ainda nem existia. E esse critério de CRP também não contemplava o PPA. E eu falava, né, nessa palestra que era de suma importância a preparação para a aposentadoria, porque as pessoas, principalmente os homens, eu já disse aqui antes, pensam que são um crachá, né? E quando ele tira o crachá, ele perde o propósito. E aí ele não sabe o que fazer. E aí tem vários sonhos, né? Eu vou me aposentar e vou viajar. Com que dinheiro? Né? Você tem uma reserva, você se preparou para isso, você tem saúde para É aquela isso. história, né? Eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Exatamente, essa equação a gente tem que ir pensando ao longo da vida toda, não 1 ano antes, 6 meses antes, 3 meses antes de me aposentar. Então, todos esses aspectos, né? O financeiro, primeiro, conhecer a regra que você vai se aposentar, vieram várias reformas, as pessoas talvez ainda não se atentaram que
o que não leva para a aposentadoria, o que hoje ela recebe como ativa não vai, o salário vai reduzir, tem uma série de coisas que ela precisa enquadrar, tempo de contribuição, idade, enfim. Esse esclarecimento sempre foi muito vago para as pessoas, né? As pessoas, primeiro, não tinham realmente interesse de ir atrás e depois não tinham onde encontrar essa informação com precisão. E segundo, o aspecto psicológico, que é realmente fundamental, né? Você cuidar desse psicológico para você entender que sua vida não termina quando você aposenta, principalmente por esse ganho que a gente ganhou de anos a mais, todo mundo jovem, todo mundo querendo ficar no mercado de trabalho.